Hoje, 22/8/2023, são exatamente 10 horas da manhã e vamos ouvir o aluno egresso Eduardo Santos de Lima, que foi estudante da nossa turma pioneira de 2016 do curso técnico de meio ambiente integrado ao ensino médio. E Eduardo vai nos dizer um pouco da sua trajetória de vida, tendo como marco a passagem pelo nosso campus, período anterior ao campus, sua infância, sua formação educacional, com as escolas fundamentais, estudou sobre sua família, as brincadeiras, o impacto e a formação que teve quando estudante do nosso campus, ainda nas sedes provisórias do Daniel Comboni, Caique, e o período posterior à passagem pelo IFPB Campus Picuí, os caminhos que escolheu e seus projetos futuros. Então, eu moro com os meus pais, meu pai e minha mãe, e o meu irmão. Desde criança, assim, os meus pais eles não me incentivavam muito a estudar, a ler, mas as minhas tias sim. E eu estudei todo o meu ensino fundamental em escola pública, inclusive um foi o Pirajiba, onde eu passei a maior parte do ensino fundamental, desde do início até o nono ano. E mesmo por se tratar de uma escola pública, mas os professores eles incentivavam bastante a gente a estudar. E eu lembro que no final do nono ano, foi em 2015, se não me engano, o professor, o nome dele é Valdir, ele falou pra gente da proposta do IFPB, que iria surgir um novo campus aqui em Santa Rita, um campus aqui em Santa Rita, e ele falou pra gente. E ele incentivou a gente bastante a tentar entrar no campus, fazer o processo seletivo, que na época, se não me engano, era prova. Foi uma prova que teve. E a gente fez até um cursinho preparatório no próprio campus do IF, que era lá no Daniel Comboni. E a minha infância, na verdade, eu digo que realmente foi uma infância, porque quando a gente fala da infância atual das crianças, é meio diferente da nossa. Eu não tinha acesso à internet, a essas coisas, essas tecnologias. Então, a minha infância foi mais brincar com os meus primos, com os meus amigos, meus vizinhos. E eram brincadeiras populares, como pique-esconde, da rua, essas brincadeiras. Jogar futebol. Eu lembro que sempre no final da tarde, por volta de umas 4 horas, a minha mãe me deixava sair para brincar com os meus amigos. E aí eu fui crescendo e foi quando na escola eu fui muito incentivado a buscar entrar para uma instituição de ensino de qualidade. E foi quando o professor ele nos incentivou a tentar entrar no campus, no IFPB. Ele mostrou para a gente como funciona, ele abriu os nossos olhos para essa área e a gente tentou fazer o processo seletivo. A maioria dos que tentaram conseguiram, se eu não me engano, foram nove pessoas que conseguiram entrar. Nem todos conseguiram finalizar o curso, tanto informática como meio ambiente, mas nós conseguimos entrar. Uma professora que marcou muito a minha história, o nome dela é Maria Genilda. Ela é professora de português. E a metodologia dela de ensino é muito diferente. Ela deixava nós, os alunos, confortáveis e passava o conteúdo de uma forma que, mesmo aqueles que tinham mais dificuldade, eles conseguiam absorver. E os que não gostam, porque a gente sabe que escola pública tem aqueles alunos que estão lá para estudar, mas tem os alunos que estão lá porque não sabem nem por que estão. E até esses alunos, eles tinham interesse na aula dela. E ela incentivava bastante a gente. Eu lembro que eu fiz até participei de uma competição de redação, participei também de monitoria de português na época, tudo por incentivo dela. E ela não incentivou tanto a gente para entrar no IF, porque eu lembro que no nono ano ela precisou se afastar por conta de um problema de saúde.
Mas desde o sexto ano até o oitavo, ele incentivou bastante a gente para estudar, para estar cada dia mais, não somente na disciplina dela, mas nas outras também desempenhadas. Teve o professor de matemática, o nome dele é Itamar. Hoje ele não está mais na escola onde eu estudei, eu não tenho mais nenhum contato com ele, mas ele também incentivava a gente bastante, do jeito dele, um pouco grosso, mas incentivava a gente. Teve também a professora de educação física, o nome dela é Verônica, que inclusive ela foi professora de uma das professoras aqui do campus, da Ellen, da professora de educação física. Ela também incentivava a gente bastante, e até sobre o FPB também, ela também nos incentivou bastante. E acho que de memória só lembro desses, que me marcaram mesmo. Desde o sexto ano que eu entrei para a igreja, eu decidi ser cristão, e eu acredito que isso é um fato que marcou minha vida e eu pretendo continuar até o fim, que vai percorrer comigo até o longo da minha trajetória. Eu acho que esse foi o que mais me marcou. Futebol, vôlei, baleado, pique-esconde, toca, essas brincadeiras de criança mesmo. Na época a gente gostava, inclusive no recreio, lá no intervalo da gente, era o que mais a gente fazia. Até o professor Itamar que eu citei, ele até participava das brincadeiras. Do ensino fundamental, eu só tenho contato com um, que ele também estudou no IFPB. Inclusive era da minha turma do curso de meio ambiente, é o único que eu tenho contato. Como eu falei, os meus pais, eles queriam que eu terminasse o ensino médio. Para eles estava bom. Eles não têm o ensino médio completo, apenas o fundamental. Então, para eles, o médio já era uma coisa grande. Eu sabia que não era, mas quando o professor Valdir me mostrou a proposta do IFPB, eu, na minha cabeça, de instituição de ensino, só existia ela. Eu precisava entrar no IFPB. As outras escolas já não eram mais interessantes para mim. Então eu cheguei para eles, eu contei, e eles me deixaram bem livres para escolher o que eu queria seguir, se era informática, se era meio ambiente. E eu escolhi meio ambiente justamente por não me identificar com informática. Eu sabia que não ia dar certo para mim. E eu achei que meio ambiente seria mais ideal. Apesar da estrutura ser bem difícil, bem precária mesmo, porque só tinha acho que, umas quatro salas e duas eram para os alunos e duas acho que para a diretoria, alguma coisa assim, a parte administrativa. A gente não tinha quadra, a gente não tinha campo, então era bem difícil. Mas assim, só pelo fato da gente ver o desempenho dos professores, a qualidade do ensino, e de todos os funcionários, a forma que eles tratavam a gente, que eles enxergavam a gente, o cuidado que eles tinham com a gente, acho que compensava tudo que a gente não tinha de estrutura. A gente olha para cá, para esse campus e já fica com os olhos brilhantes. Eu acredito que quando tem essas visitas técnicas das escolas do ensino fundamental, eles ficam loucos para entrar aqui. Mas no Daniel Comboni, a gente sentia também isso. A gente tinha esse acolhimento dos professores, o incentivo. A gente tinha, eles eram rígidos conosco. E para mim, e sim, falando sobre o Kaique, quando a gente foi para o Kaique, melhorou as coisas um pouco, porque a gente tinha mais salas, a gente tinha uma quadra, a gente tinha uns banheiros maiores, e depois das aulas de educação física a gente poderia passar lá no banheiro, enfim. E tinha uma estrutura bem melhor. Não é nada comparado ao que a gente tem hoje, que vocês têm hoje, né? Mas para mim valeu a pena. Se eu tivesse concluído no Daniel Comboni, eu estaria feliz da mesma forma feliz e realizado da mesma forma que eu me sinto hoje. Vocês chegaram a pegar um pedacinho aqui? Não, não, nada. Eu saí em 2018 e só em 2020, eu acho, ou foi 2019, no final ainda, para início de 2020, que vieram para cá, para o campus. Então a primeira e a segunda turma não pegaram o campus. Foi a partir da terceira. Então, o que mudou para mim é que eu
vejo que no primeiro ano não, mas a partir do segundo ano, a minha mente evoluiu muito, tanto na forma de se portar, mas também assim, no que eu queria para minha vida, no que eu queria ser. Então, no primeiro ano eu ainda estava um pouco perdido. Eu acredito que é normal os alunos de primeiro ano estarem perdidos, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, porque a gente veio de uma escola pública. Não desmerecendo, mas a gente sabe que não é o mesmo padrão de ensino, não é a mesma qualidade. Algumas, como a minha, os professores realmente incentivam, mas outras não. Então, quando eu entrei no IF, eu queria apenas terminar o ensino médio numa instituição de ensino de qualidade e ter um curso técnico. Mas a partir do segundo ano, eu já não pensava assim. Eu pensava em concluir, atuar se fosse possível, mas eu queria fazer o ensino superior. E eu vi que a minha forma de enxergar o mundo era de outra forma, uma forma mais madura, de não só parar e me contentar com algo pequeno, e ir mais além. E quando cheguei no terceiro ano, eu pensei mais fundo ainda. Foi quando eu decidi qual curso que eu queria, o que é que eu queria fazer de fato da minha vida, se eu iria me sentir feliz com isso, e decidi arriscar. Foi quando eu decidi, quando fui fazer o Enem, decidi qual que eu queria. Sobre os meus ciclos de amizade, por ser uma pessoa que já vinha praticamente um berço cristão, a minha mãe sempre foi, o meu pai não, mas o resto da minha família que sempre foi. E quando como eu contei que no sexto ano eu decidi também, meu ciclo de amizade era bem tranquilo, as minhas amizades também. Aqui no IF, eu era bem seletivo. Eu falava, gostava de todo mundo, falava com todo mundo, mas amizade mesmo eu tinha com poucas pessoas. E eu acho que eu penso da forma que eu pensava até hoje, sobre a relação das sobre como selecionar meus amigos, com quem eu devo ter amizade, com quem eu devo conversar. Pessoas que têm o mesmo padrão de pensamento que eu, mas padrão que eu falo na área acadêmica. Eu ia para a escola apenas de manhã. Lá para o oitavo ano, nono ano, que eu ia à tarde também, por conta dos projetos que a gente tinha. Mas não era tão corrido como foi no IF. Então, no primeiro ano, foi bem corrido, porque a gente ficava na escola praticamente o dia inteiro. De manhã a gente tinha aula, de tarde também. Saía praticamente, eu acho que umas 5h30 da tarde. E eu tinha que ir de ônibus, então eu acordava bem cedo para poder ir de ônibus. A aula começava às 7 horas e a gente chegava bem mais cedo do que 7. No segundo ano, foi até o terceiro ano corrido. E o terceiro ano acho que foi o mais corrido ainda, porque teve o estágio. O estágio que a gente tinha que fazer para poder concluir o curso técnico. Então a gente vinha para aula, a gente ia para aula de manhã, 7 até as 12h30, e depois a gente ia para o estágio, e só saía do estágio acho que umas 5 horas. E quando chegava em casa, a gente tinha que estudar para prova, para fazer trabalho. Inclusive, teve um dia que eu tive, acho que foi 9 provas e 5 apresentações de seminários. Foi o dia mais corrido assim, mas ao decorrer do tempo, do primeiro ao terceiro ano, no primeiro ano a gente sentiu um impacto muito grande, tanto de conteúdo, mas também como de rotina, de atividade, de trabalho, de apresentação, de prova. A gente não estava acostumado com isso, tanto que muitos alunos desistiram por conta disso. Mas no segundo ano eu já dei uma segurada. Quando eu chegava quando o professor passava uma atividade, eu já chegava, já entregava. Tanto que os meus amigos eles falavam, pô, o ano passado tu chegava, não sabia nem qual trabalho ia fazer. Mas esse ano a gente nem sonhou em fazer e tu já chega com o trabalho e entrega. E isso foi o que eu ouvi do professor Laranha. Acho que ele ainda está aqui no campus, né? Então, ele teve um dia numa aula dele que ele falou, não sei se foi no primeiro ano. Tem alunos que relaxam o primeiro e o segundo, acho que é bimestre, não sei se nem sei se é semestre mais, e relaxam essas duas primeiras etapas e as notas ficam lá embaixo. E no terceiro e o quarto eles vão correr atrás do prejuízo. Mas na verdade vocês deveriam pensar com a cabeça e fazer o contrário, porque vocês iam lá dar o gás no que tinham de fazer, e no terceiro e quarto trimestre vocês iriam estar de boa, bem tranquilos, porque a gente sabe que no final do ano tem uma pancada maior.
o final do ano é corrido, as provas são mais tensas, a gente fica com medo de ir para a final, então assim, o nervosismo, a ansiedade atrapalha. E foi aí que eu pensei, eu vou fazer isso. No primeiro e segundo semestre eu já chegava quase tudo pronto. E no terceiro e quarto eu já estava mais tranquilo. Eu estudava com mais calma, eu tinha mais tempo para poder estudar. E foi assim até o final do segundo ano. No terceiro ano, até a metade eu consegui manter esse ritmo, mas do finalzinho para o final mesmo, eu dei uma relaxada porque era muita coisa. Tinha estágio, tinha relatório de estágio, tinha prova, tinha seminário, tinha o curso técnico, tinha as visitas técnicas que a gente fazia, que toda visita técnica a gente tinha que fazer uma prova, um seminário não, um relatório técnico. E ficou muito corrido. E a gente, 3 anos, né, a gente já estava cansado da rotina. E eu acho que isso é normal, porque inclusive eu senti isso na minha graduação também. Mas foi um choque, sabe, desse intervalo de fundamental para o ensino médio e ainda ter o técnico. Bom, eu gostava de hidrologia, do curso técnico. Eu falo primeiro do curso técnico. Eu gostava muito de hidrologia, que é estudo da água. Para mim era uma das melhores. Química ambiental eu também gostava. Deixa eu ver outra. Educação ambiental eu também gostava bastante. E ecologia foi a primeira disciplina do curso técnico e eu gostei bastante também. E do ensino médio eu gostava de português, já devido ao ensino fundamental ter sido monitor, ter feito competição de redação. Gostava de português, de educação física, não da prática. Eu nunca fui muito fã, assim. Mas nas aulas teóricas que ela ministrava, eu prestava muita atenção. E foi inclusive que quando eu descobri que eu queria fazer a graduação que eu fiz. Deixa eu ver se eu lembro de outra. Eu acho que só. Sociologia também. Era bem legal. Que deu uma abertura maior na nossa, a forma da gente pensar. E creio que só. Que eu me lembre assim, só que faz um bom tempo, eu acho que faz uns mais de 4 anos. Foram essas aulas que assim, eu descobri essas questões de identidade de gênero, é, mais sociais. Por exemplo, feminismo, como se portar num caso de racismo. Foi quando eu descobri essas coisas. Assim, algumas coisas eu valorizo, outras eu respeito. Foi quando eu fui assistindo essas aulas que eu descobri as discussões que a gente tinha na turma, com o professor. E eu acredito que foi aí que eu fui descobrindo umas coisas novas que no ensino fundamental eu não tinha nem sequer ouvido falar sobre isso. E hoje eu valorizo, como por exemplo, a luta pelo feminismo. Eu acho que é válido, é uma coisa, um movimento social muito importante, e eu valorizo bastante. E assim, como eu vim de um berço cristão, os cristãos eles não valorizam, eles meio que desmerecem essa pauta. Para eles é uma coisa assim relevante, que nem deveria existir. Mas eu penso de outra forma. Claro que a minha opinião, eu às vezes eu prefiro guardar para mim, para evitar julgamentos da parte deles. Mas para mim, eu sei que é importante, eu sei que deve existir. E foi aqui que eu aprendi tudo isso. Então, a minha turma eu creio assim, a gente se unia quando a gente precisava, mas existiam grupos, existiam os subgrupos. E assim, cara, eu acho que essa questão de ter uma sala mista ajudou bastante. E no meu ponto de vista, acho que deveria ser sempre assim, porque ajuda a promover a interação entre os cursos. Inclusive, os cursos se ajudavam bastante, porque vocês de informática têm mais habilidade com tecnologia, com informática, pelo menos na minha turma, a gente se ajudava. O pessoal de informática ajudava a gente e vice-versa. E a nossa relação era bem legal. A gente não tinha essa divisão de pensamentos, por exemplo, sobre determinada pauta a gente tem uma galera extrema que acha totalmente irrelevante, que não é importante,
que zoa disso, que brinca com isso, e tem uma galera que se importa. Não, todo mundo se importava, todo mundo discutia sobre isso, até os que não gostavam de discutir, mas mostravam que respeitavam, que se importavam com isso, que viam como uma discussão importante. Foi com o professor Luiz Delcio, professor de Química, mas ele era nosso professor no curso de Meio Ambiente. E ele ministrou as disciplinas quase do início ao fim. Todo ano ele tinha uma disciplina com a gente. A primeira, se não me engano, foi Química Ambiental, tiveram outros, mas ele sempre estava pegando nessa tecla de melhorar a postura na hora da gente apresentar um seminário, na hora da gente apresentar qualquer coisa para o público. Ele meio que ele queria realmente preparar a gente para o mercado de trabalho, para a gente encarar o que viesse. Eu era bem tímido, inclusive nas aulas que tinham discussões eu falava muito pouco, mas eu prestava atenção. Eu buscava absorver e eu ficava com medo às vezes na hora do professor e vir para mim querer perguntar alguma coisa, não que eu não soubesse, mas que eu tinha uma certa timidez, eu tinha uma vergonha de falar em público. E no segundo ano foi quando eu comecei a melhorar isso. Eu lembro que teve uma aula que a gente foi apresentar um seminário e ele até parou a apresentação e elogiou bastante. Ele falou: eu percebi que você, quando passava o slide, você voltava o slide, explicava alguma coisa que você tinha esquecido de explicar, tirava uma dúvida de um colega e era uma coisa que você não fazia no ano passado. E foi aí que isso me fez melhorar cada vez mais. É tanto que no final do terceiro ano eu já não tinha mais medo nenhum de apresentar seminário. Inclusive, na faculdade, os meus colegas de turma morriam de medo de apresentação de seminário. Eu não entendi, não entendo até hoje o porquê. Eu acho uma coisa muito tranquila hoje em dia. Para mim, falar em público é tranquilo, não tenho nenhuma timidez, não tenho nervosismo. Inclusive, agora estou super à vontade. E, inclusive, eu pretendo fazer mestrado. Decidi que quero ser professor, quero entrar no meio acadêmico e dar aula na graduação, na minha graduação, na minha área. E quando eu contei isso para os meus professores, eles ficaram impressionados, porque no ensino médio eu nem mal falava em público, assim, no início. E eu falava em público quando realmente eu precisava, que era uma apresentação, que era enfim, uma prova oral, que eu precisava realmente falar. Mas na faculdade não. Qualquer oportunidade que eu tinha de dar um seminário, de apresentar algum trabalho, de ser monitor, eu ia, tranquilo. O último dia a gente teve uma aula da saudade, onde os professores eles passaram para a gente toda a trajetória, através de fotos, de vídeos que a gente tinha desde o início do Daniel Comboni até o último dia de aula. E foi aí que eles se abriram conosco, falaram do que eles enxergavam em cada um, o que eles aprenderam com a gente, porque a gente teve professores que estavam iniciando o meio acadêmico no Daniel Comboni. Então todo mundo entrou junto e todo mundo iniciou junto, uma trajetória junto. E essa aula a gente chorou bastante. Foi aí que a gente viu que a gente deveria ter aproveitado mais os 3 anos, porque passou muito rápido. 3 anos, demora muito, não demora. Passa voando o tempo. E foi aí que eu vi, pô, eu deveria ter aproveitado mais, eu deveria ter entrado de cabeça mais em projetos, em atividades extras, tudo mais. E foi aí que eu vi, pô, na faculdade eu preciso ser assim, eu preciso ser a forma melhor do que eu fui no IF. Sim, a maioria. A maioria eu tenho contato. Não de falar todos os dias, mas eu sigo no Instagram, nas redes sociais. Alguns a gente tem até grupos no WhatsApp, os mais chegados. Mas a gente mantém contato. E sempre que a gente se vê, a gente se fala também. Guardo. Eu tenho a farda. Tenho a farda, tenho diploma, tenho certificado de atividades extras, do SESTEC. Não sei se ainda existe o SESTEC, eu acho que sim, né? A semana. Pronto, eu tenho. Eu participei dos três, não como monitor no primeiro, mas no segundo e terceiro eu participei. Tenho os certificados. Tem outros brindes que a gente ganhava, como caneta,
estojo, alguma coisa assim, mas eu tenho tudo guardado. Farda só tem uma, que eu deixei lá guardadinha. Nem sei por onde anda, mas eu sei que tem. Eu acho que antes do IF eu era uma pessoa muito fechada, muito antissocial. Falava com poucas pessoas. Então, assim, brincava, claro que eu era criança na época. Mas questão de sair, de conversar mesmo, com poucas pessoas. E depois do IF eu fui melhorando isso em mim. Hoje em dia, chegar, cumprimentar todo mundo, mesmo que você esteja lá no fundo com um pouquinho de vergonha, mas finge que nada está acontecendo, que está tudo bem. Eu acho que foi isso que melhorou mais em mim. A minha forma de se expressar, de pensar, de algumas atitudes, de agir também. De ser mais aberto, de ser mais. Ter uma energia mais tranquila. Eu acho que foi isso que mais me marcou assim no IF. Senti orgulho, bastante orgulho. Eu fazia questão de dizer qual que era a instituição que eu estudava, o que é que eu fazia, o curso técnico. A primeira oportunidade que eu tinha, explicar para os meus amigos o que é que eu via nas aulas. Até para minha namorava na época, eu sempre contava para ela. E eu tinha muito orgulho de estudar no IF. Tinha uma pressão também, porque sempre o pessoal vinha, isso aqui me ajuda com essa prova, esse assunto aqui. E às vezes, assim, tem disciplina, a gente sabe, tem disciplina que a gente não se identifica. Matemática era péssima. Nunca me identifiquei, eu acredito que eu nunca vou me identificar. E às vezes já aconteceu de algum amigo vir pedir ajuda e falar, cara, como é que tu não sabe isso? Tu estuda no IFPB, tu não sabe sobre isso aqui. Tinha essa pressão, tinha essa pressão. Mas, pra mim, eu acho que assim, que valeu a pena. Eu me sentia muito realizado, principalmente quando eu tirava uma nota boa, pô. Eu tô numa instituição que não é fácil, a gente sabe que não é fácil. A gente sofre uma pressão muito grande dos professores, tem professores rígidos. Não que isso seja ruim, hoje eu não enxergo, na época eu enxergava como uma coisa chata. Mas hoje em dia eu não enxergo como uma coisa ruim. Mas, para uma pessoa que veio do ensino fundamental, é muito difícil. É muito difícil. Por exemplo, quando eu cheguei, no meu primeiro ano, eu fui para 9 finais. 9 finais. Por mais que eu me esforçasse, mas eu ainda tirava nota baixa. E eu me culpava bastante, mas depois eu entendi que o nível de ensino era isso aqui, fundamental, e isso aqui, o IF. Tem coisas que os professores falavam no IF que eu nunca tinha visto no ensino fundamental. Tinha outras pessoas da turma que já viram, já tinham visto, porque vieram de escolas particulares, privadas, e tinha metade da turma que não sabia o que era isso. E foi aí que, pô, no primeiro ano foi para 9 finais, no segundo ano, primeira aula, eu já cheguei, pô, não vou deixar isso acontecer. Eu lembro que teve uma prova de biologia, foi a primeira prova do ano, 2017, eu acho, foi 2017. Biologia, eu lembro do professor Gustavo. Ele, a gente fez a prova e eu estudei bastante para essa prova, bastante mesmo. E eu consegui fechar a prova. Eu consegui tirar a nota máxima. Eu lembro que ele fez uma dinâmica. Ele pegou as provas, ele não corrigiu. Ele devolveu na outra aula para os alunos corrigirem. Ele explicou as questões, ele falou qual que eram as respostas e a gente ia corrigindo a prova do nosso colega. E eu lembro que teve um colega meu que ele pegou minha prova para corrigir e aí toda questão que o professor falava a resposta, ele marcava lá que estava certo e ele errava para mim, tu não vai errar nenhuma, tu vai acertar todas. E eu só não consegui tirar a nota máxima porque ele esqueceu de marcar uma questão, que eu tinha marcado certo, mas ele esqueceu de colocar no gabarito e entregar para o professor. Mas eu consegui tirar uma nota máxima na prova. E foi aí que eu peguei embalo. Eu gostei da sensação de respirar, de saber que eu consegui dar o melhor de mim. E fui assim até a metade do terceiro ano. Primeiro ano eu pensei. Primeiro ano eu pensei. Pensei em atuar como técnico de meio ambiente. No segundo ano eu já vi que é interessante, mas não para seguir até o resto da minha vida. Já tinha em mente que eu precisava de ensino superior. Só o ensino superior para mim estava bom. No terceiro ano,
Foi o ano que eu tinha que decidir o que é que eu queria. Eu ia fazer o Enem, eu precisava escolher o curso que eu queria. E por ter sido tão corrido em terceiro ano, eu não tive tempo para decidir o que eu queria, para parar e pesquisar, pô, qual que é a área que eu quero, o que que eu me identifico. Eu estudei, pouco, mas estudei, e fui. Fui no... E no final do ano, eu lembro que a quadra do Kaique estava bem danificada. Era uma época chuvosa e a gente não poderia ir para a quadra, por conta de alguns problemas que estavam tendo lá. E aí a professora Ellen, a professora de educação física, ela teve que ministrar aula teórica. E ela ministrando as aulas, ela falou sobre alimentação, sobre a nutrição, enfim. E foi quando eu comecei a perceber que que eu estava gostando daquele assunto. Era uma aula que eu, pô, sentava e escutava o que ela estava falando e gostava daquilo. E pesquisava em casa também. E foi quando eu decidi qual que era o curso superior, a graduação que eu queria seguir, que é nutrição. E decidi fazer, consegui, eu passei, fiz o Enem, passei na primeira, fiz a primeira vez e já consegui passar. E no pós-IF, eu fiquei acho que uns 6 meses em casa, sem estudar em nenhuma instituição. E foi muito estranho para mim, porque eu não estava acostumado a não ter uma rotina de não ter aquela pressão, aquela, pô, trabalho para entregar, prova para fazer, coisa para estudar. E eu me senti como se eu tivesse parado no tempo. Pô, alguns amigos, alguns colegas já iniciaram a faculdade, eu estou aqui. No início, na primeira tentativa, eu tentei fazer o FPB, mas aí não consegui, por quê? Porque era integral. Então eu ia ter que ter disponibilidade para estar o dia inteiro na faculdade, na universidade. E eu sabia que eu não ia conseguir. Por quê? Porque eu tinha que arrumar um emprego também. Então eu decidi, não, ok, a UF é melhor, o ensino é bem melhor, o certificado, o diploma tem um peso maior? Tem. Mas eu acredito, eu botei na cabeça que o que faz a universidade ou a faculdade é o aluno. Então existem pessoas que se formam numa universidade maravilhosa, incrível, e que não tem um desempenho tão bom assim na sua profissão. E existem pessoas que saem de uma faculdade privada que têm uma carreira de sucesso. Então eu decidi fazer em outra faculdade, ter tempo de fazer outras coisas além de somente estudar. E foi quando eu consegui entrar na FPB, Faculdade Internacional da Paraíba. Entrei no segundo semestre. O primeiro eu queria a UFPB, não consegui por conta disso. E também não iria entrar na graduação que eu queria. Eu entraria, mas para outros cursos. Mas eu decidi que eu queria fazer nutrição. E depois, no decorrer desses 6 meses, eu fui conversando com os professores, eu conversei com outras pessoas que já eram formadas, não nessa área, mas em outras áreas. E elas me fizeram mudar esse pensamento de somente uma determinada universidade vai te dar um futuro. Não. E foi aí que eu decidi. Entrei para a FPB, que inclusive eu já tinha tido a oportunidade de entrar para a FPB e para a IESP, que na época era IESP, mas hoje em dia é Uniesp. Para o curso que eu queria, mas não fui porque eu queria só aquela universidade. Boa da minha parte, me arrependi bastante, mas entrei no segundo semestre. E eu consegui uma bolsa ProUni, que é a bolsa 100%, e foi quando eu iniciei. Não senti pressão nenhuma, assim, eu cheguei no segundo semestre, então, tipo, a gente sabe que a graduação tem um cronograma de disciplina. Primeira disciplina que você viu no primeiro semestre, no segundo semestre você vai precisar dela para você continuar. Eu não senti dificuldade, eu realmente não senti dificuldade. Senti dificuldade numa disciplina, assim, porque o professor era novo e ele não sabia, realmente ele não sabia ministrar aula, ele não sabia, ele prejudicou a maior parte da turma. Foi quando eu lembro a nota que eu fechei, a disciplina foi 7,8. Me senti péssimo, porque as outras eu consegui chegar a 9, logo de cara, assim, logo no primeiro semestre. Só que depois eu entendi que realmente não foi culpa minha. Porque mesmo tendo chegado no segundo semestre da faculdade, eu consegui me sair melhor do que as pessoas que já estavam lá. Consegui tirar uma nota bem melhor com o que eu já tinha aprendido no IFB, justamente nas aulas de biologia. Bioquímica tem muita relação com biologia.
biologia e química. E não senti dificuldade nenhuma de realizar as provas. Era super tranquilo para mim, estudava bastante e me sentia pronto para fazer a prova. Claro que no fundo tinha aquela pressãozinha, mas nada comparado ao IF, foi muito diferente. Parecia que eu tinha voltado, não é que eu tinha voltado, mas eu já estava preparado. Tinha voltado ao ensino fundamental, como era bem mais tranquilo, a rotina bem mais tranquila. Mas o segundo semestre para mim foi super tranquilo. Eu entrei, não sabia nada do curso, não tinha nenhuma preparação, mas para mim foi tranquilo. Enquanto outras pessoas se preocupavam, por exemplo, com a apresentação de seminário que a gente ia fazer, não tem com o que se preocupar, era só se preparar e dar o melhor na hora. No início eu não trabalhava, no primeiro ano eu não trabalhava, mas quando eu cheguei no quarto semestre, eu consegui um emprego de jovem aprendiz. Trabalhei na. Pode falar o nome da? Na Unimed, eu era jovem aprendiz. E uma empresa maravilhosa, incrível. Caramba, se eu pudesse, estaria lá até hoje. E eu vejo assim que tem a mesma visão do FPB. Incentivar bastante os colaboradores, dar o melhor de si, entregar o melhor no que era oferta para a população. Foi difícil, um pouco foi difícil ter que segurar a barra de estudar e trabalhar, porque tem que pegar ônibus, acordar cedo, voltar para casa, preparar o que eu tinha que fazer, preparar para ir para a faculdade e no outro dia de novo. Mas piorou ainda, digamos assim, essa questão de ter tempo quando eu passei de jovem aprendiz para efetivo. A demanda era maior, a carga horária era maior. E na medida que aumentava o meu trabalho, no ambiente de trabalho, aumentava também na faculdade. O segundo semestre foi tranquilo. Mas aí o decorrer do semestre eu fui tendo aquela pressão ali, a disciplina ficando mais difícil, você precisando ter mais atenção em cada detalhe que a professora falava. Tinha mais provas, tinha mais trabalhos. Foi aí que eu senti, opa, tenho que me preparar novamente para o que eu estava acostumado no IFPB. Foi aí que eu senti que o IFPB me preparou para a graduação. Eu ainda estou no meu emprego, assistente administrativo, mas eu pretendo crescer na empresa. Inclusive, eu já tive a oportunidade de crescer na área da nutrição no mês passado. O meu gestor ele me chamou e ele falou para mim, eu nem sabia dessa vaga. Ele que falou para mim, ó, tem uma vaga para nutrição. E eu queria te indicar, eu queria que você fosse. Você é um bom funcionário, vou perder um cara importante da minha equipe, mas eu acho que para você é mais interessante iniciar sua carreira logo agora, num lugar, num hospital bom, e que vai te ajudar. Eu rejeitei por quê? Porque não era minha área. Eu sou bem decidido assim, na área que eu quero, no que eu quero para minha vida. E não era minha área, e não acho que assim, do meu ponto de vista não adianta. Não iria adiantar eu aceitar a oportunidade e não dar o meu melhor naquele trabalho, porque realmente eu não gosto dessa área. Mas eu pretendo, inclusive está tendo um programa para treine e eu vou fazer. É um programa que eles vão lançar para os colaboradores, e aí o colaborador que conseguir concluir um curso superior de 2019 até 2023 vai ter a oportunidade de participar desse processo seletivo, e no final do processo seletivo, os que forem aprovados vão ter o programa de treinamento durante 9 meses, e depois vão ser encaminhados para algum hospital, algum setor da rede, que é uma rede nacional. E eu me interessei, e eu até já conversei com ele, que eu vou me inscrever. E pretendo crescer também dentro da empresa que eu trabalho, que na verdade é um grupo, o Grupo Neves. E o grupo tem várias empresas, inclusive tem uma empresa específica só de nutrição. E a supervisora, a diretora do RH, ela já trabalhou comigo. Ela já teve bastante contato comigo, que ela era do hospital mesmo, HNSN. E ela falou, ó, quando você se formar, você me procura, porque aí eu consigo te colocar na minha equipe, na equipe de nutrição, na verdade, né? Porque ela é diretora de RH. E é uma hora que eu gosto, e eu pretendo. Eu não consegui pegar ainda meu diploma,
demora um pouco. Mas assim que eu conseguir, eu vou procurar, vou tentar também o outro programa e eu quero crescer. Estou hoje na vaga que eu estou, não porque eu gosto. Preciso, ok, mas eu sei que se eu sair de lá, eu consigo outro. Mas eu vejo a oportunidade de crescer dentro da empresa, dentro do grupo. E é o que me prende lá, a oportunidade de crescer. Para outras áreas, inclusive, eu vi que teve um grupo de nutricionistas que foram para um congresso no Rio de Janeiro, da própria rede. E eu me interessei bastante, porque é justamente o que eu quero. Elas montaram uma pesquisa, fizeram todo um projeto, um artigo, um estudo mesmo, e foram apresentar num congresso da própria rede. Eu me interessei bastante por isso. E foi aí que eu decidi, pô, eu quero chegar nesse nível. E eu sei que eu consigo. Eu quero fazer mestrado, quero dar aula na minha área, na graduação que eu tenho, e quero também entrar na área de clínica esportiva. Tá na última opção, mas é uma coisa que eu quero, no top 3. Primeiro, tá o mestrado. Segundo lugar, tá evoluir nesse grupo que eu estou. Eu acho que é interessante para minha área acadêmica também, ter essa oportunidade de desenvolver projetos, de ir para congressos, ministrar, assistir, enfim, apresentar os projetos que eu tenho, apresentar os trabalhos que eu fiz, as pesquisas que eu fiz. Eu vi que é um grupo que dá oportunidade para isso, para esse tipo de trabalho, e quero atuar na área, nessa área de clínica esportiva.